E aí, anima um anime? Então chega aí que hoje a gente vai discutir sobre Attack on Titan. Eu sou o Rick e bora pro vídeo. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais curto. Vamos ver se eu consigo, pra que não aconteça igual a última vez. Finalmente terminei de assistir Attack on Titan. Todo mundo que é meu amigo sabe o quanto que eu odeio ficar assistindo anime e esperando nova temporada. Então eu tava esperando esses, sei lá, 10 anos pra que finalmente chegasse no final e eu pudesse assistir tudo de uma vez, maratonar, que é mais ou menos o jeito que eu gosto de ver os animes. Só que me enganaram e acho que enganaram todos vocês também, né? A princípio, Attack on Titan agora vai ter a season final, parte 3. Mas tudo bem, eu assisti já a parte 1 e 2. E hoje o vídeo que eu quero trazer pra vocês é algumas possíveis resoluções do anime. Não li o mangá. Acho que não teria graça eu ler o mangá e ficar aqui criando suposições pra vocês. É apenas pra gente discutir. E eu já falei um pouco com alguns amigos, não com todos. Então, se você é meu amigo e eu não falei ainda, assista esse vídeo até o final e comenta aqui embaixo pra ver se a gente tem ideias parecidas ou não. É isso, eu espero que eu seja surpreendido, porque durante a série isso aconteceu várias vezes. Eu ficava meio tipo, pô, que sem graça isso, é óbvio que vai acontecer tal coisa, porque todos os outros animes, e é uma coisa clichê, aconteceu. Aí lá acontecia diferente. Só que agora que tá chegando no final, vamos ver se eles conseguem variar muito a linguagem dos animes. Então assim, é isso. Primeira ideia que eu acho que pode ser o final de Attack on Titan, que a gente vai descobrir em 2023. Essa é a opção que eu acho que tem o final mais redondinho, assim. Sabe Game of Thrones, que o final não ficou legal, mas foi o melhor do que podia? O Eren, ele está se sacrificando para que os Eldianos consigam o perdão deles. Porque assim, no começo do anime, eles falam bastante da ideia de que a humanidade precisa de um inimigo em comum para que ela se una. 巨人に地上を支配される前、人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時に誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争いをやめるだろうと。Então, ao meu ver, quando você começa assistindo, ele parece que são os titãs o que faz com que a humanidade se una e que consiga resolver as diferenças entre si. Só que a gente vê que isso não acontece, né? Tem as próprias brigas entre o reconhecimento, o militar e as guarnições, e além de tudo isso tem a igreja, que também gosta de arranjar confusão. Então a gente vê que os titãs parece que não são uma ameaça o suficiente para que a humanidade ainda assim se una. Então, meio que, pra mim, o Eren pode ter se sacrificado em nome dos amigos e dos Eldianos. E aí, tipo assim, se o ataque dele der certo, acabou o mundo e a ilha de Paradis tá livre e beleza, tudo resolveu. Sou João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. O tema de hoje é o tema sobre genocídio. Não tem mais o que eles se preocuparem. Mas, por outro lado, isso também dá espaço para que os Eldianos da Ilha de Paradis, que são contra esse genocídio, eles conseguirem se redimir em relação aos outros povos. E é uma chance de mostrar que mesmo dentro dos Eldianos existem opiniões contrárias. Da mesma forma que o Willy Tybur, ele vem da família, né, que é uma família de Eldianos, mas que na época da Guerra dos Titãs eles se rebelaram e foram contra, e eles conseguiram virar nobres, né? Seria como se fosse uma coisa assim. Então os Eldianos da Ilha de Paradis, eles ajudam o mundo exterior a derrotar o mal maior, que é o Eren. E aí eles meio que conseguem virar heróis nessa guerra. E isso conseguiria mostrar ao mundo
que eles também eram contra o Rugido da Terra. Meio que isso resolveria essa questão. E além de tudo, fecharia redondinho o anime. Pois desde o começo eles falam essa frase de que a humanidade precisa de um inimigo em comum pra que ela se una. Então ia ser um jeito interessante, porque meio que o anime, sabe, ele dá aquela volta, assim. No começo ele comenta sobre isso e aí no final ele termina com isso. Só que tava tão longe as perspectivas que você nunca conseguiria imaginar que era isso. E aí as motivações são que o Eren, ele já falou que ele quer se sacrificar pelos amigos e que os amigos são muito preciosos pra ele e que então é por isso que ele não pensa em passar o Titã pra frente. Ele fez aquele jogo inteiro com o Armin e com a Mikasa pra distanciar eles, né, que eles mostram que a Mikasa, que o Eren sabe que a Mikasa ama ele, então ele faz de tudo pra ser meio rebelde e ela esquecer ele, sabe, umas coisas assim. Então, na minha cabeça, todas essas coisas encaixam muito. Ela não resolve o problema de imediato, porque como o mundo já tem um preconceito tão forte com os Eldianos, a ponto deles nem conversarem com os Eldianos, assim, né, e caracterizarem como todos eles uma pessoa só, uma personalidade só, todos eles são demônios, é como se fosse um processo gradual, como eu vi em outros animes. Eles vão fazer um processo de educar a população. Então, como se a Ilha de Paradis espalhasse no mundo e ela tivesse um processo de educação das novas gerações de que os Eldianos não são malvados e que ao longo do tempo essas gerações nem vão lembrar que os Eldianos eram essa tribo. Então, seria um jeito mais lógico de resolver a situação, porque não acho que em um passe de mágica isso vai resolver. Ah, antes de mudar para as próximas, usei a minha colinha aqui. E existe também a opção, dentro dessa primeira opção, né, do Eren como o antagonista, que talvez ele não precise nem morrer pra parecer que os Eldianos estão fazendo parte e que a humanidade agora foi salva pelos Eldianos. Ele pode fakear a morte dele. E da mesma forma que a gente viu já algumas vezes, né? O próprio Titã Carroceiro tem uma hora que ele fakeia a morte dele. O Eren fakeia a morte dele, né? Que ele sai do Titã e pela fumaça ele se esconde. Então, de repente, ele sai do fundador e nada impede dele se esconder. E aí o Armin e a Mikasa vão pegar ele e, tipo, mano, botar ele numa fazenda junto com, sei lá, com a história ou outros personagens e foda-se. Assim, tipo, sei lá, ele pode virar um prisioneiro deles e é isso, né? Então ele nem precisaria morrer pra conseguir enganar o resto do mundo. Opção 2, que eu acho que é a mais bosta de todas, é que como essa porra é um shonen, tudo bem que é um shonen bem diferente, mas ele é um shonen, nada impede de que ele acabe virando um Naruto da vida, que nem o Naruto que convenceu o Pain pela força da amizade, a virar bonzinho e salvar as almas das pessoas. Pode ser que a Mikasa e o Armin conversem com ele e ele resolva não atacar mais o mundo, mas como o mundo viu que eles são fortes, eles vão ficar isolados por, sei lá, 50 anos por causa do rugido da terra. Não sei, eu acho que fica com muitas pontas abertas e não é a minha opção favorita. Bom, vamos agora então para a terceira opção. Essa opção, ela é a mais viajada, vamos dizer assim, a mais estranha, porque eu sou um pouco pessimista com anime que fala sobre viagem no tempo. Mas não é qualquer anime. Por exemplo, você pega um Steins Gate, que ele fala sobre viagem no tempo desde o começo, é interessante, porque esse é o plot principal. Agora você pega um anime que, mano, na última temporada a gente vai descobrir que tem porra de viagem no tempo, parece que isso vai ser usado para resolver algum problema que o escritor não conseguiu pensar. Então você joga viagem no tempo e resolve. Espero que não, porque senão ia ficar muito desapontado, porque tiveram situações muito interessantes nesse anime até agora. Mas enfim, qual que é a ideia? Isso eu tô me baseando a partir daquele momento que o Eren e o Zack se encontram e eles vão pra lá pro mundo da coordenada e eles começam a passar pelas memórias do Eren, desde que quando ele era criança e o Zack tá junto e etc. E aí a gente acaba descobrindo
que, na verdade, o Eren sabia de tudo isso e quem permitiu que essas coisas acontecessem foi o Zack por levar ele no passado. Só que tem uma hora que o Zack vira e fala, tá, só que você não consegue ver o futuro inteiro, porque você não sabia que você não tinha poderes de fundador aqui. Ele consegue ter acesso até algum ponto nessa linha do tempo, mas não completa. Se fosse, ele saberia já como é que resolve tudo. E eu acho que ele não sabe. Então, meio que, como ele sempre teve essa busca pela liberdade, seria uma parte um pouco mais filosófica, porque existe esse dilema entre o que é liberdade e o que é destino, né? O que tá pré-programado. Então, assim, na hora que o Eren, que é super a favor da própria liberdade, que ele não aguenta imaginar que tem alguém mandando nele, ou que ele vai ser obrigado a ficar preso dentro da muralha, ou que ele não gosta mais de obedecer às ordens superiores e essas coisas, que ele busca 100% a liberdade. É como se ele estivesse buscando a única parte da linha do tempo que é incerta, né? Como se ele tivesse o poder de visualizar as coisas e ele acabar meio que fugindo da trilha original para que ele consiga alcançar um futuro que ele não previu, como se fosse o último momento de liberdade. Que aí ele começa a contrariar todo mundo, ele faz as coisas, ele trai todo mundo, ele vira o antagonista, e aí chegaria até um ponto que eu imagino que ele se arrependeria dessas coisas, de tudo que ele fez. Então é como se ele estivesse indo, vamos dizer assim, pro mundo que ele exterminou todo mundo. E aí ele se arrepende, e como tem essa coisa da viagem no tempo e etc, como se ele conseguisse falar com ele no começo do anime, que é as cenas que o Eren tá na grama e ele tem um flashback de coisas que vão acontecer, como dos titãs, né, comendo a mãe dele, a invasão da muralha, e ele acorda chorando, né? Ele levanta e ele começa a chorar. Então também seria um jeito de fazer esse ciclo, né? O final do anime teria a ver com o começo, mas assim, a gente não tem acesso ao que ele contou pra ele no passado, da mesma forma que a gente viu os flashbacks deles. É a ideia mais viajada de todas, eu espero que não seja isso, porque, de novo, pra mim, resolver problemas com viagem no tempo é um furo de roteiro e eu acho sem graça. Vamos ver. E a última opção, que é a quarta opção, que ela mistura um pouco com a opção 2, que seria o poder da amizade, ele se arrepende e blá blá blá. Mas enfim, vamos lá que eu vou chegar lá. Quando a gente pensa sobre o que acontece com as pessoas quando elas comem os titãs, vamos dizer assim, os titãs reais, né, aqueles 9 titãs. Na hora que o Eren comeu o pai dele, ele recebe todas as memórias do pai. E, consequentemente, recebe as memórias do fundador. É como se o Eren, ele deixasse de ser ele mesmo. Cada vez que ele come um titã, ele absorve essas memórias e a personalidade dele altera. Da mesma forma que o Eren levanta essa questão pro Armin, ele fala, Armin, desde que você comeu o Bertoldo, você não para de pensar na Annie. Então, o quanto que você é você mesmo e o quanto que você está sendo influenciado pelas suas memórias? E aí a gente levanta a mesma questão. O quanto que o Eren tá sendo influenciado pelas memórias dos titãs que ele comeu. É como se ele tivesse perdido um pouco o controle dele mesmo, da personalidade. Ele tá sendo controlado pelo titã do ataque, vamos dizer assim. Porque ele comeu o titã do ataque faz muito tempo, só que ele não tinha recobrado todas as memórias dele. Ele foi lembrando gradualmente. E a gente foi vendo essa mudança do Eren também de uma forma gradual. Então é como se quanto mais ele lembrasse, mais confusa ficasse a personalidade dele. Ele não sabe tanto o que é ele, o que é Titã do Ataque, o que é o pai dele, o que é essa questão nacionalista do pai dele, o que são as memórias do Coruja, por exemplo. Então ele vai se perdendo no personagem, ele vai se perdendo no meio das personalidades dele. E aí é como se fosse chegar a um ponto de que os amigos dele vão chegar e falar, Eren, meu Deus, poder da amizade, blá blá, Naruto aqui, Naruto ali. E o Eren meio que vai ter essa briga de personalidade, e ele vai ficar lá entre ele é o Titã e ele é o Eren, e blá blá blá.
E ele vai chegar e vai reassumir o controle e vai ver que ele tá fazendo merda. E ele vai cancelar o ataque, ou aí eu não sei exatamente, porque isso não resolve muitos problemas da série. Ele meio que cancelaria o ataque, e aí voltaria pra ilha, e aí é meio parecido com a opção 2, assim. Ele volta pra ilha, e aí meio que o mundo fica com medo deles, e eles têm um tempo pra resolver os problemas, e sabe, e aí meio que joga isso, fica em aberto. Não sei. Então, essas foram as 4 opções. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Qual dessas 4 opções que vocês acham que é a que vai acontecer. E mais, se vocês tiverem alguma diferente, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu quero ver. E aí, qualquer coisa, a gente continua a discussão aqui nos comentários. Fechou? Se você leu o porra do mangá, não vai dar spoiler. É só o que a gente pede como um ser humano decente. Senão perde toda a graça da brincadeira, né? Pra finalizar, então, dá o like, não esquece de se inscrever. A ideia é fazer um vídeo por semana. Se você não viu os vídeos passados, dá uma conferida, que ficaram super legais. Eles ficaram um pouco grandes, mas eu consegui discutir bastante sobre o anime, o mangá, as diferenças dele. E, bom, se você gosta de comédia romântica ou gostou do My Dress Up Darling, acho que vale a pena assistir. Beleza? O próximo vídeo que eu vou lançar vai ser explicando mais ou menos como é que é o meu método de avaliação, e um pouco uma apresentação minha, pois alguns animes que muitas pessoas acham ruim, eu acho interessante, e é esses animes que estão hypadaços, eu sou super crítico. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre isso e eu vou me apresentar um pouco melhor. Beleza? Então, ó, não esquece de comentar aqui embaixo qual das opções vocês acharam mais interessante, beleza? É nóis, fui.